Boa tarde. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu sei que esse período, pessoal, é um período que não está sendo muito fácil, porque é tudo novo, não só para vocês, como para mim também. E nós temos que tentar otimizar o nosso estudo da melhor maneira. E para que a gente consiga aprender, principalmente matemática, né, que já é uma disciplina que muitos alunos têm dificuldade, estando em sala de aula com a presença do professor, é uma disciplina que muitos caracterizam como difícil. Então, para que nós consigamos aprender nesse período, é preciso que a gente tenha algumas coisas em mente, é preciso que a gente respeite algumas coisas nesse processo de ensino-aprendizagem. A videoaula, ela é mais um método que eu vou procurar trazer agora com bastante frequência para as nossas aulas, porque é um método onde eu estou vendo vocês frente a frente, nós estamos nos vendo, né? E ao mesmo tempo a gente pode fazer essa retirada de dúvidas ao vivo. Então facilita muito esse processo de ensino-aprendizagem. Até o determinado momento, qual foi o conteúdo que vocês tiveram mais facilidade? Eu quero ouvir de vocês. Podem falar, pessoal. A aula não é só o professor falando, não. Eu preciso desse processo de interação entre nós. Podem falar. Qual foi o conteúdo que vocês tiveram mais facilidade? Entender. O mínimo múltiplo comum? Foi? Eu achei o mesmo muito Ah, confuso. isso. Meu E qual, também. e qual foi o conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade? Qual foi, pessoal, o conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade? Vocês não lembram os conteúdos que nós estudamos, não? Lembra que além do MMC nós estudamos o máximo divisor comum, nós estudamos sobre operações sobre números decimais, introdução à fração. Qual desses vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade? Máximo divisor comum Ah, por que foi sua e dificuldade? divisor Foi nesse comum. conteúdo? Porque eu Qual não que foi? sabia. Ah, o que você não sabia, Evelyn? Porque eu não Foi a sabia Evelyn ou a Ana o Luísa que MM. falou? Ana Luísa, Ah, tá, Ana Luísa. Então, qual que foi sua maior dificuldade? foi o MDC. Ótimo. Então, por que que o MDC foi sua maior dificuldade? Eu não sabia se era para circular ou se era para somar Aham. tudo de um jeito só. Certo. Então, vou tirar essa dúvida sua agora. Você lembra que tanto no MMC quanto no MDC, o que que vocês têm que fazer? O processo de Fá, o que? Completa. Fá? Não tô entendendo o que você tá falando. Fatoração, pessoal. Lembra do processo de fatoração? Tanto no mínimo múltiplo comum quanto no máximo divisor comum, Ana Luísa, a gente vai ter que fatorar aqueles números que estão disponíveis para nós no exercício. Só que no máximo divisor comum, você vai utilizar para o seu resultado final somente aqueles números que dividem todos os números ao mesmo tempo. Por exemplo, suponhamos que a gente vá fatorar o número 2, o número 4 e o número 3. Qual é o número que nós vamos começar a fatorar? A gente sempre começa pelo menor número, não é? Então, qual número eu utilizaria aqui para começar a fatorar? 2. O número 2. 2 divide por 2? Divide. 2 divide para 4? Sim. Divide. Divide. 2 divide para 3? Não. Não. Nesse caso, no MDC, Ana Luísa, eu circularia o número 2? Sim. Não. Por que que eu não circularia, Marina? Porque ele não divide todos os números. Isso, então entendeu a diferença, Ana Luísa, do MMC com o MDC? No MMC você vai multiplicar todos os números que você fatorou, que você utilizou no processo de fatoração. Já no MDC, você utiliza somente aqueles números que foram deram para dividir todos os números ao mesmo tempo. Se ele dividiu 2, dividiu 4, mas não dividiu 3, então nesse caso, no máximo divisor comum, ele não pode ser considerado como número utilizado para o resultado final. Depois eu vou estar passando mais alguns exercícios de reforço em relação a esse conteúdo, certo?
Quem já leu a apostila aí, sabe me dizer qual que é o conteúdo que nós estamos continuando trabalhando nessa apostila? Tema de Qual? numeração decimal. Isso. Se vocês observarem lá em cima, tem o nome do conteúdo. Então, são operações com números naturais, né, os números decimais, e frações. Por que que eu decidi continuar com esse conteúdo? Porque, na verdade, eu percebi que muitos alunos estão com dificuldade ainda de fazer algumas operações com numerais decimais e, ao mesmo tempo, fazer essa conversão entre o numeral decimal para o numeral fracionário. Oi. Nós Oi, vamos pode falar. sair da aula, porque, Ah, igual eu te falei, está sem essa apostila dessa matéria. E nós sim, estamos sim, revisando a apostila aqui, que ficou algumas coisas incompletas das últimas sim. matérias. E aí, nas Aham. próximas aulas, a gente entra. Não, beleza então. Aí o que que eu vou falar? O que que eu vou te dizer? Eu tô gravando aqui a aula, como eu disse, né? E eu vou estar disponibilizando depois no grupo. Aí eu peço que a Maria Luísa assista, porque eu vou estar passando algumas orientações. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma retomada, né? Em relação aos conteúdos que os meninos tiveram mais dificuldade ou não, porque eu tenho que ter essa percepção para saber o que eu vou tirar de dúvida. E a partir daqui eu vou passar algumas orientações para as nossas aulas começarem a fluir com mais facilidade, certinho? Aí depois você Não, tá certo, então. peça que ela assista, tá bom? Obrigado, tá? Bom, obrigada. De Tchau. nada. Tchau, tchau. Meninos, então dando continuidade. Eu percebi que muitos ainda estavam com dificuldade. Quem aqui sabe dizer para mim que não tem dificuldade alguma nesse conteúdo de numerais decimais? Eu. Você acha que tá tudo tranquilo, que você conseguiu compreender todinho, Sim. Marina? Certo. Os demais ainda têm uma certa dificuldade nas operações com numerais decimais? Sim. Também consegui Qual que é a entender. maior dificuldade, Júlia Gabriele, em relação aos numerais Não, decimais? nenhuma. Eu consegui entender bem. Ah, você conseguiu entender, ótimo. Beleza. Então, pessoal, agora, o que que eu vou passar para vocês? Eu vou passar algumas orientações e são de extrema importância para que as nossas aulas elas aconteçam da melhor forma, certo? Nós tivemos alguns problemas aí em relação ao descumprimento de algumas regras, então eu vou estar relembrando vocês essas regras para que não aconteça algumas situações chatas que aconteceram em algumas outras aulas. Porque nesse momento a nossa prioridade é o aprendizado. E nós temos que fazer de tudo para que o aprendizado ele seja otimizado, para que nosso tempo seja destinado para isso, certo? Eu peço aqui novamente, de novo, que os alunos que estão com a câmera fechada abram, porque eu preciso ter acesso a vocês, ver como vocês estão reagindo, se vocês estão compreendendo o conteúdo. Isso. Vitória, Brian, tá faltando vocês abrirem as câmeras. Quem quiser anotar aí, pessoal, pode anotar também. Primeira coisa delas. Muitos alunos, eles me procuram e simplesmente jogam a dúvida e jogam as imagens, as fotos, o que eles querem saber, e eles não estão tendo um processo de apresentação. Só para vocês terem noção, hoje eu devo estar com a média de mais de 400 alunos. O meu celular não suporta o número de todo mundo salvo. Dessa forma, muitos de vocês estão com foto de anime, de mangá, de desenho, e eu não consigo identificar o aluno. Então, a partir de hoje, todo aluno que for falar comigo para retirada de dúvida no privado, primeira coisa, vai me cumprimentar, né? Porque é uma questão de educação. Olá, professor, bom dia, boa tarde. Sou eu. Então identifique-se. Quem é? Sou eu. Sou a Morgana, do sexto C. Sou o Brian, do sexto B. Enfim, se identifiquem e identifiquem a sala que vocês são. Isso é muito importante para que eu saiba com quem eu estou falando e como eu vou direcionar as minhas respostas, certo? Então não iniciem uma conversa sem cumprimentar, sem se identificar, porque esse processo de identificação ele é muito importante. Até aqui vocês entenderam? Nesse sentido, outra coisa que eu percebi nas duas últimas apostilas, vocês viram que para cada disciplina vocês têm um cabeçalho para preencher, não tem?
Tem. Eu peguei algumas apostilas onde o aluno assina somente o primeiro cabeçalho. Se vocês não perceberam, o primeiro cabeçalho, ele é de português. Eu dou aula de língua portuguesa para vocês? Não. Então, quando eu chegar lá na apostila de matemática, que é a minha disciplina que eu trabalho com vocês, eu preciso que vocês preencham aquele cabeçalho. E preencher o cabeçalho não é só colocar o primeiro nome. Então, por exemplo, se o meu nome é Fernando Aparecido Lopes de Lima, eu vou colocar o meu nome completo, vou colocar a data que eu fiz aquela atividade. Então, tudo isso é importante para que eu identifique de quem são esses exercícios e, ao mesmo tempo, eu saiba, pessoal, quando isso foi feito. Então, me ajuda até no período de avaliar vocês qualitativamente, certo? Outra coisa que é válido lembrar. Em relação à entrega das apostilas. Nossa, Tem alguém que não fez a devolutiva da apostila número 2? Tem alguém que ainda não devolveu? Sabe por quê? Porque eu estive na escola segunda-feira para corrigir algumas apostilas e principalmente do sexto C. Estava faltando muita apostila. Qual que é o dia da entrega da apostila de vocês? Não é sempre na quinta-feira, na última quinta-feira da quinzena? Pois é, então não é na sexta, não é no sábado, não é no domingo, não é na segunda. Vamos estar atentos, pessoal, a esses dias e horários de entrega da apostila para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, certo? Outra coisa, vocês não tiveram a oportunidade de estudar comigo esse ano totalmente em período presencial. Nós estudamos até o dia 18 de março presencial e depois nós passamos para o estudo à distância por conta da pandemia. Quem já conhece o meu trabalho e acompanha as redes sociais da escola deve ver que eu executo muitos projetos, né? Já deve ter visto isso de anos anteriores. E qual que é o objetivo de executar um projeto dentro de uma disciplina, seja ela matemática ou seja ela qualquer outra disciplina? É mostrar que a gente pode aprender de uma maneira diferente, que a gente pode aprender de uma maneira mais agradável, e principalmente na matemática, onde eu percebo que muitos alunos têm uma certa dificuldade. Então, a execução dos projetos, pessoal, elas são importantes para que a gente perceba que a disciplina ela pode ser aprendida de algumas maneiras. E eu vou iniciar um projeto com vocês. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu postei isso aqui, ó. O que é isso aqui? Vocês sabem identificar? Tablet. Pois é. Então, o professor tem como prêmio aqui tablet para que nós possamos executar esse projeto. Olha só que interessante. E para que esse aluno ele concorra a esse tablet, é um tablet muito bom, pessoal. Eu tenho um destes aqui, eu gosto bastante. Vocês podem estar utilizando. Só um minuto, Marina. Vocês podem estar utilizando para estudo, para uso pessoal. Então, é um tablet muito bacana. Diga, Marina. É que o João Victor tá conversando comigo aqui, tá falando Sim. pra você aceitar ele. E que ele Ué, também não tá mas... conseguindo ouvir. Ah, tá. Ah, é porque ele tinha saído, ele entrou e saiu. Eu vou aceitar, aceitei ele aqui, tá? Tem problema não. Obrigado, Marina. Então, como eu estava dizendo, o nosso prêmio, nós vamos ter um prêmio, que é o tablet no nosso projeto. Eu vou falar desse projeto depois melhor com vocês, mas tem alguns critérios que são importantes serem respeitados para que vocês concorram ao tablet. Primeiro deles é respeitar as regras. Eu estou falando dessas regras neste momento com vocês. O aluno que desrespeitar as regras e tiver... Oi. Oi, Kaila. Diga, Kaila. Oi? A sua voz está cortando, Kaila. Eu não estou conseguindo te escutar direito. O que é que você quer falar? Pode falar. Muito ruim, eu não consegui entender o que você está falando. Mas Nada, entender nada. Mas deve ser a velocidade da sua internet. É aquilo que eu acabei de te dizer. Entendeu? Porque... Professor, Oi. Oi, Marina. Marina.
Marina? Professor, Oi. Pessoal, tá cortando a voz de vocês. Pode falar, Marina. O João Victor tá falando que ele não tá conseguindo ouvir o que Deve ninguém ser, fala. então, deve ser a velocidade da internet. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Ô, Então, deve ser a velocidade da internet, pessoal. Voltando ao que eu estava dizendo, para a gente concluir rápido, porque está ficando já extenso aqui, depois eu não consigo disponibilizar o vídeo. Então, nós vamos executar um projeto na disciplina de matemática, né? Eu estou fazendo a minha parte. Agora eu preciso que vocês façam a parte de vocês, que é o quê? Respeitar as orientações que estão sendo dadas, entregar a apostila no prazo, entregar a apostila toda feita. Em relação a isso, outro problema que eu tive. Eu estou colocando os espaços, pessoal, que eu considero adequado para que todos os alunos façam os cálculos na apostila. Então, sejam mais organizados para que os cálculos caibam na apostila. Caso não caiba, o que o professor orientou vocês? escrever na folha. Isso, faz numa folha à parte, numa folha separada e grampeia junto com a apostila de matemática. Quando vocês forem grampear, eu quero que vocês grampeiem no verso e identifica nessa folha que exercício que é esse. Porque teve gente que executou, lembra, Vitória, daqueles exercícios de fatoração que eu tirei sua dúvida? Do MMC, do MDC? Teve gente que executou esses exercícios e não colocou o número. Aí como que eu vou saber de que resultado que é esse exercício? Entendeu? Então é importante que vocês coloquem todos os cálculos, pessoal. Eu peguei a apostila que não tinha cálculo. Então é importante que vocês peguem todos os cálculos e coloquem na apostila ou numa folha à parte, mas devidamente identificado. Outra coisa que vocês devem ter reparado no grupo agora. O que eu passei a fazer com o grupo? Eu passei a fazer o quê? deixar só pro administrador. falar. Isso. Por quê? Por quê? Porque alguns alunos, eu não vou nem citar nomes, não estavam respeitando as ordens, não estavam respeitando as orientações. O grupo, pessoal, é somente para estudo e retirada de dúvidas. E tinha gente que mandava GIF, fazia comentário aleatório, conversa aleatória, e isso atrapalhava o andamento do grupo. Então, o grupo agora ele será fechado. Eu vou disponibilizar o material, o vídeo, as explicações no grupo, e ele será aberto somente para chamada. E quando vocês tiverem uma dúvida, como vocês vão fazer? E no PV do senhor. Privado. Isso, primeiro então vocês vão me cumprimentar, né? Vão se identificar e depois vão colocar a dúvida. Ó, professor, boa tarde, aqui é a Natália, eu tô com dúvida, tô te usando só como exemplo, tá, Natália? Aqui é a Natália, eu tô com dúvida no exercício número 3 da parte tal. E quando vocês forem enviar as dúvidas, tentem ser o mais claro possível e o mais direto possível, pessoal. Porque como eu tenho que atender muitos alunos ao mesmo tempo, se a gente não começar a ser claro, ser direto, acaba que eu não consigo atender todo mundo da mesma forma, certo? E da melhor maneira. Eu estou estudando uma possibilidade também. Vocês já fizeram videochamada pelo WhatsApp? Sim. Já conversou com os amigos de vocês? Então, o que eu vou tentar fazer na próxima aula? Assim que eu explicar os exercícios das orientações, as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos fazer grupos de 8 em 8 pessoas para estar tirando essas dúvidas, certo? Aí nós vamos fazer videochamada, vocês já pensem nos grupos de vocês, para a gente fazer, e cada grupo vai ter 10 minutinhos para estar tirando as dúvidas em relação àqueles exercícios que eu expliquei. Por quê? Porque facilita e a videochamada no WhatsApp ela é bem rapidinha, ela é bem simples e a gente pode atender em pequenos grupos. Eu acho que vai facilitar essa retirada de dúvidas, certo? Vocês vão ver, pessoal, próximo tópico, vocês vão ver que na apostila número 4, que é a que vocês vão pegar depois dessa, vocês vão ter uma parte chamada portfólio. E o que vai ser o portfólio? O portfólio vai ser uma avaliação escrita que eu vou estar fazendo com vocês
para eu saber o que vocês aprenderam desse período. É como se fosse uma prova, certo? Então, dessa forma, no dia que a apostila 4 chegar na mão de vocês, eu vou tirar as dúvidas, eu vou explicar os conteúdos referente àquela apostila, mas o conteúdo do portfólio, ele já foi estudado. Então, eu não vou dar orientação, porque é uma maneira que eu vou estar utilizando para avaliar vocês, certo? Então, aqueles alunos que ainda não entenderam o conteúdo da apostila número 1, da apostila número 2 e da apostila número 3, vamos dar um jeito aí de acordar, atinar e estudar, porque na apostila número 4 nós vamos ter essa avaliação que vai ser chamada de portfólio, certo? Entenderam o que vai ser o portfólio? Sim, professor. O que vai ser o portfólio? É como se fosse uma avaliação, como se fosse uma prova. Outra coisa que eu vou reforçar mais uma vez todos os cálculos, pessoal. Eu quero todos os cálculos na apostila, certo? Se colocar resultado final, teve um exercício, por exemplo, vocês se lembram daquele exercício da fita, que eu tinha que cortar a fita em tamanhos iguais? Sim. Quem me lembra o resultado final? Que tamanho que tinha que ter essas fitas? 90 centímetros, certo? Teve gente que colocou só o 90 lá. O 90, o que significa 90? O que significa? Não significa nada. Então, um número, uma palavra isolada, fora de contexto, pessoal, ela não tem significado nenhum. Então, eu quero que vocês descrevam quando for problema, coloca a resposta escrita, coloca todos os cálculos, sejam organizados, porque isso vai estar valendo ponto para o nosso projeto. Me diz aí, quem que está com vontade de ganhar um tablet? Ninguém tá não, pessoal? Se vocês não tiverem com vontade, eu vou estar utilizando o tablet para fazer o projeto na outra sala. O que vocês acham? Professor Oi, Fernando, pode porque falar. na minha opinião, um tablet é só um celular que não cabe no bolso. Basicamente, mas tem muitos alunos, Marina, no seu caso, por exemplo, você tem algumas ferramentas que você pode estar utilizando para estudar, né? Você tem computador, tem notebook, tem celular, e tem aluno que, de certa forma, tem um pouco mais de dificuldade porque não tem esses aparelhos. Então, o tablet, ele vai servir como uma maneira para você usar para uso pessoal, né? Mas ao mesmo tempo também você vai poder utilizar para os seus estudos, fazer uma pesquisa, fazer um cálculo, usar para ver apostila em PDF. Eu não mando a correção, por exemplo, em PDF E para é bem vocês. melhor e que é maior também. Porque isso mesmo, Catiúcia, porque a tela é maior. Então vai ajudar bastante no sentido de vocês, enfim, usarem para o estudo. Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Hoje eu destinei essa aula somente para orientação, certo? Nós não vamos fazer exercício hoje. Outra coisa que eu quero reforçar, eu estou falando não façam exercício antes das explicações. E tem aluno que está fazendo exercício sem escutar as orientações. Então depois, se isso acontecer de novo, eu já avisei, eu vou estar encaminhando o nome para o coordenador e o coordenador vai estar entrando em contato com o pai. Não é para fazer exercício antes da orientação. Primeiro vocês vão ver as explicações, vão ouvir os áudios explicativos, ver os vídeos explicativos, depois vocês vão fazer aqueles exercícios que foram solicitados. O que é que vai ficar então para quinta-feira? Hoje vocês vão fazer algum exercício? Me responda, eu quero ouvir, ó. Vai fazer algum exercício hoje? O que é que vocês vão fazer hoje? Hoje, o que vai ficar para a tarefa de casa vocês vão fazer a leitura da apostila e vão anotar as dúvidas que vocês tiverem num papel separado. Para que isso, professor? Porque quando eu mandar as explicações na quinta-feira, vocês vão ver as explicações e ver se essa dúvida foi retirada. Caso ela não foi retirada, onde vocês vão me procurar? Isso No mesmo, privado. parabéns, No privado. Morgana, no privado. Então, ó, o que vai ficar para casa hoje? Ler a apostila, E escrever as anotar isso, ler a apostila e anotar as dúvidas. É para fazer alguma tarefa hoje? dúvidas. Não.
Beleza, então agora só para a gente fechar a nossa aula de hoje, que é uma aula somente em relação às orientações, eu vou falar nome por nome e vocês vão me dizer se ficou alguma dúvida em alguma orientação, certo? E pode fazer Professor qualquer... Fernando, Oi. por que nessa apostila teve bem menos tarefa que nas outras? É porque eu fiz uma seleção dos exercícios. Porque teve exercício que eu achei que a gente já tinha trabalhado bastante e que não tinha necessidade. Aí eu reduzi a quantidade de exercício. Já vê aquela frase que fala que menos é mais? Sim. Então é melhor a gente fazer menos bem feito do que fazer muita coisa mal feito, né? Concorda Verdade. comigo? Concordo. Concorda? Então vamos lá, eu vou falar o nome um por um pra gente ir finalizando, vai me dizer se ficou com alguma dúvida em alguma regra e em relação à apostila, certo? Morgana, Nenhuma dúvida. entendeu todas as orientações? Sim, Marina, nenhuma. beleza. Ana Luísa Gomes, Nenhuma. ótimo. Adrian, ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma, professor. Beleza. Quem que tá com o iPhone, que a câmera não tá aparecendo pra mim? Eu tô com Emily. iPhone. Ah, Emily, é porque você não colocou seu nome, Emily. Tá aqui aparecendo só iPhone. Emily. Também não. Certo? Entendeu tudo? Certo. Bruno Almeida. Nenhuma. Nenhuma dúvida? Certeza? Absoluto. Júlia Gabriele. Não, nenhuma. Yasmin Vitória. Yasmin Nenhuma. Vitória. Ótimo. Ana Gabriela, alguma dúvida, meu anjo? Não, nenhuma. Entendeu tudo? Natália? Natália, ficou com alguma dúvida? Entendeu tudo que o professor orientou vocês? Evelyn? Nenhuma dúvida. Kaila? Kaila? Alguma dúvida em relação às orientações? Catiúcia? Catiúcia, alguma dúvida? Não. O Anderson? Nenhuma. Ótimo. Pedro Martins? Nenhuma também. Rian? Rian, alguma dúvida? O que você tá vendo aí? É TV ou é jogo? Então foco na nossa aula, Rian. Vitória, ficou com alguma dúvida em relação às orientações? Professor, deixa eu te Oi, pode falar. esclarecer, porque o meu celular não estava dando para ouvir. Ah. Vitória, É isso. seu áudio cortou bastante, mas eu vou fazer assim, eu vou disponibilizar o vídeo no grupo assim que eu terminar aqui e já encaminho aí você vê se ficar alguma dúvida depois você me direciona no privado, tá? Tá bom. João Vitor, alguma dúvida em relação às orientações? Não. Nenhuma? Então, pessoal, só para recapitular, vai conversar com o professor, enviar uma dúvida, primeiro se cumprimente, se apresente e se identifique, beleza? Entregar a apostila na data. Qual que é a data? Na quinta-feira, a última quinta-feira de cada quinzena, certo? O que, que nós vamos ter... Professor Fernando, Oi. nas últimas 2 quinzenas, a professora Beatriz está falando pra gente entregar sexta. Não, aí fica a critério de vocês, porque ela tem aula com vocês depois também, né? Aí fica, desde que vocês entreguem até sexta-feira, tudo ótimo. Qual que é o prêmio do nosso projeto? Tablet. Beleza. Eu já falei do projeto com vocês? Ainda não. Eu vou passar as orientações do projeto depois. Mas de antemão, já vai estar participando aqueles alunos que estiverem obedecendo todas as regras. Beleza. Semana que vem, quando vocês tiverem lido a apostila e tiverem anotado as dúvidas, nós vamos tentar fazer vídeo chamada de quantas pessoas? 8. 8 pessoas para estar retirando essas dúvidas. O grupo vai ficar fechado, mas eu vou estar à disposição de dúvidas para vocês no horário de aula de vocês de matemática, na onde? No privado. A outra coisa, correção, pessoal. Tem gente que não está fazendo a correção. Tem gente que está fazendo o exercício direto à caneta. Aí quando eu mando a correção, como que a pessoa vai fazer? Tem como apagar a caneta?
Não. Não tem, né? Então, o exercício é feito a lápis. Vai passar a caneta somente depois da correção. Então, nenhuma dúvida? Não. Meninos, então eu gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Nossa aula vai ser na quinta-feira. Vocês viram que a apostila, ela é dividida em duas partes, né? Quem já deu uma olhadinha na apostila viu, não viu? A primeira parte, quem sabe me responder, vai até o exercício número 5, não é? É. E a segunda parte vai até que número? Até número 5, mas aí tem A, B, C também. Isso, ótimo. Então, na quinta-feira, eu vou explicar a primeira parte da apostila. Não é para fazer nada antes de quinta, porque quinta-feira eu vou estar explicando para a gente fazer a primeira parte. Eu espero que todos vocês tenham entendido as orientações e hoje, então, o que vai ficar para casa é somente fazer a leitura da apostila e anotar as dúvidas. Certo, meninos? Eu espero que a gente se veja logo, logo, que realmente eu tô com muita saudade de vocês, Professor, tá? Oi. a Nicaciane não fez a tarefa porque ela não tinha baixado no celular dela. Não, beleza, mas aí depois a gente vai se adequando com os dias para que todo mundo participe, certinho? Tinha mandado Então, meninos. Pode falar, Catiúcia. Aí ela disse que não tinha baixado, é que ela não tava sabendo entrar também. Aí eu tava ensinando ela antes. Não, ótimo, ótimo. ela Mas sabe. vocês viram como que é, né? É só baixar o aplicativo. É, Quem manda o link sou eu, entendeu? Então é só deixar o aplicativo baixado. Meninos, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, tá? Tchau. Tchau. Professor, vai com Deus. Tá, fica com Deus também, meu anjo. Tchau, tchau.